Começando mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Vamos lá, pessoal, que o pessoal tá com umas perguntas muito boas hoje, tá? Samir pergunta: tudo bem, Bolinha? Sobre essas glândulas, eu já encontrei umas bolotinhas parecidas no cupim. E o açougueiro me falou que era da vacina. Isso procede? Faz algum mal? Você já viu? Samir, sabe que aqui no Rio Grande do Sul existe muito pouco cupim, tá? Digamos, menos de 1% do gado que é abatido. Então, nós temos pouco cupim aqui nas carcaças. O cupim que tem para vender aqui, ou assado aqui, praticamente todo ele vem de fora. Então, eu nunca vi essas bolotinhas do cupim, mas eu já vi em outros lugares, né? Eu já vi em cima do fraldão, vi em cima da maminha, vi em cima da alcatra, da própria picanha, tá? Quando está em cima dessas carnes, é gânglio hemático. Quando está entre a gordura, tá? Umas bolotas grandes ali que está entre o colchão duro e às vezes ali na parte do vazio, mas do lado, né? Aí tá bem dentro da gordura, né? Tem um gordurão assim, tá ali dentro. Aquela é gânglio linfático. Esses gânglios são defesas, tá? E nós chamamos de glândulas, tá? Mas eles são defesas que todos os animais têm, inclusive nós. Lembra que as pessoas às vezes pegam uma friagem, uma coisa parecida e ficam com alguma coisa aqui, eu tô com uma íngua, tá me doendo aqui, tô com dor de garganta. Então, a defesa, né, tá te defendendo e fica doendo porque ela tá te defendendo. Então você não tá bem com alguma coisa. Nada mais, nada menos que isso. Faz mal? Não, não faz mal. Ah, mas se eu comer? Também não vai fazer mal. Vai acontecer que você vai sentir um gosto diferente. Só isso, tá? Se for carne de frigorífico e tenha procedência. Se for carne clandestina, aí tu pode passar mal sim, tá? Aí toma muito cuidado. Na realidade não se come carne clandestina, faz favor, né? O Alexandre pergunta agora sobre o corte do vídeo da fraldinha Red. Bom dia, Bolinha. Esse corte que ficou no final, sem a parte da gordura, é a entranha ou é o que se chama também de bife de vazio? Não é o bife de vazio, que também é chamado de pacu em alguns lugares do Brasil, tá? É o finalzinho da entranha grossa. E normalmente quando a gente assa o vazio inteiro, aquela carne fica mais durinha, fica uma casquinha assim, e muitos não gostam. Eu gosto até de tirar antes de passar, que fica mais fácil, tá? Porque se deixar ali, ela fica seca e não fica legal. Agora o Ricardo pergunta: mestre, agradeço pelos seus vídeos, aprendo muito e coloco em prática para ver se acerto mesmo. Em um dos seus vídeos eu perguntei se tem uma mágica para descongelar carnes, quando se tem visitas inesperadas chegando. Tipo, para ser mais preciso, uma picanha de 1,2 kg congelada, vai fazer na brasa. Qual a dica? A dica é tu sair correndo no açougue e comprar a carne fresca, porque não tem como descongelar uma picanha, um bloco que é 1,2 kg. Agora, a outra dica é, se tu recebe visitas inesperadas, faz o seguinte: deixa carnes com no máximo 2 dedos de largura, de espessura, aliás, dentro do freezer. Exemplo, picanha fatiada, maminha fatiada, assada e tira, porque se tiver peças inteiras, meu amigo, você não vai conseguir descongelar. Aí é um aperto do caramba. Então tenha carnes mais finas, de no máximo 2 dedos, ó. Porque daí você pega, tira em cima da grelha e ela vai assar tranquila. Assou um lado, tá descongelando, o outro virou, assa aquele ali, tá pronto. Aí você consegue dar um jeito nessas visitas inesperadas. Mas deixa eu te falar uma coisa, tá? Na minha casa, visita inesperada, para hora do almoço, para hora da janta, não recebo não, meu amigo. Essa acho que é a grande dica dessa pergunta, viu? É isso mesmo. O Samuel pergunta agora: pode jogar água na churrasqueira? Tem alguns amigos que jogam água quando levanta a labareda de fogo. Como apagar o fogo quando acontece isso? Muito obrigado, forte abraço. Primeiro, tá? Se levantou a labareda, é sinal que quem está fazendo fogo já colocou carvão a mais ou lenha a mais. Eu sempre digo, tem que ter o domínio do fogo, mas vai com calma na hora de colocar a lenha ali, né? Eu tenho um ajudante que quer fazer eventos comigo, tá? Eu apelidei ele de incendiário, porque toda vez que ele tava na frente da churrasqueira, eu, cara, segura tua onda, segura, porque 2 vezes ele quase me incendiou todo o evento, tanta lenha e carvão que ele queria botar na churrasqueira. Então, ó, coloca menos. Mas ali na correria, na fumaceira, muitas vezes você fura a tampinha da garrafa e joga água ali para apagar o fogo. Não é mais indicado, mas resolve. Se usa muito de colocar cinza, aquela cinza bem pó, você coloca. Mas também tem a ver que daqui a pouco pode subir cinza e pegar na carne, né? Então tem que tirar da churrasqueira a carne, botar a cinza. Então, na realidade, meu amigo, evita o fogo demais. Se o fogo for feito da forma correta, nada mais, nada menos, vai levantar a labareda, mas que não vai estragar a carne. Aí é muito mais tranquilo. Então, cuidado antes, tá? Ao fazer o fogo. Valeu? O Léo agora. Bolinha, tem algum corte que foi de sua autoria, inventado por ti? Sim. A capa de filé, quando ela vinha para o nosso açougue gorda,
né? Tem um vídeo que eu fiz, que é a capa de filé, que ela tá em forma de caracol, e eu vejo os açougueiros do Brasil inteiro hoje fazerem, tá? Aquilo lá nasceu de uma brincadeira em 2009, na Expo Inter, tá? Que eu tava fazendo lá e tinha uma capa muito gorda, quando eu cortei assim, fiquei brincando e fiz um caracol. E aí coloquei um palito, fiz um caracol, ficou muito bonito. Gordura e carne, né? E aquele corte eu vejo o pessoal fazer bastante hoje. E outros cortes também, tipo, eu fiz um corte, foi na alcatra, tá? Que a gente tirava um corte ali parecido com picanha. Mas isso é bem antigo, né? Que eu comecei em açougue em 87, então talvez não tenha sido eu, mas que a gente fazia no açougue a gente fazia, tá? Mas essa da capa de filé aí, essa eu tenho quase certeza que fui eu, tá? O Pedro Henrique. Bolinha, guardei a carne na geladeira durante alguns dias e elas começaram a ficar com um cheirinho diferente. Como saber se ainda dá para comer essa carne? Boa pergunta, Pedro, tá? As pessoas colocam muita carne fora porque não entendem corretamente da refrigeração de sua geladeira ou como tem que proceder com uma carne. A dica que eu tenho, tá? Cheiro diferente, toda a carne vai pegar dentro da geladeira, não estando na embalagem a vácuo. Porque a embalagem a vácuo tem data de validade. Então, na data de validade, você vai ver se está apta ou não. Mesmo dentro do vácuo, você vai tirar ela e vai olhar ali, ao tirar o plástico, né? Vai ficar em cima da mesa e vai ter um cheirinho, porque ela ficou bastante líquida dentro daquele saco. Tirou o líquido, espera ela descansar um pouco, crua, e daí vai mudar o cheiro, tá? Se não mudou, aí complicou, tá? E se ao fazer esta carne que você tirou da geladeira e tem um cheiro forte, o cheiro forte também é complicado, tá? Ela vai ter um cheirinho normal, mas ficou cheiro forte ou aquele cheiro assim não dá nem para chegar perto, meu amigo, aí infelizmente coloca fora. Não dá nem pro teu melhor amigo que é o cachorro, tá? Que você pode arrumar uma grande intoxicação alimentar para ele. Valeu? Moacir. Marcelo, qual a sua opinião sobre pedra de sal e picanha invertida? Usei a pedra de sal e não gostei. A picanha invertida eu não fiz ainda pra mim, tá? Mas eu tenho uma história bem legal sobre essa peça, tá? Uma senhora, uma vez, quando eu trabalhava no açougue, encomendou 2 picanhas invertidas. E eu olhei, eu faço. E aí eu não anotei. E aí essa senhora chegou para pegar as picanhas invertidas, que eram 2, meio-dia ali, 12:10, aquelas filas que estavam no açougue, fila para um lado, fila para o outro. Ela só apontou, as minhas picanhas, eu olhei para ela, pois é, as suas picanhas. Espera aí que eu já vou pegar. E eu sempre digo nos meus cursos, o açougueiro bom é aquele que improvisa 199%. Ele sempre improvisa. O cara tem que ser um improvisador máximo para ser balconista de açougue, tá? Eu entrei na câmera correndo, fiz o outro cliente ficar esperando, peguei as 2 picanhas mais magras, tirei o excesso de gordura, passei a mão na gordura, peguei e comecei. Eu nunca tinha feito, mas eu sabia como se fazia, mas eu fiz 2 picanhas invertidas, que ficou picanha invertida a jato. E botei na balança, entreguei e cobrei a minha cliente. Pessoal, ser açougueiro não é assim, tá? Eu gosto muito da profissão, trabalhei muito ali na frente do balcão de açougue. Ser açougueiro não é fácil, a gente passa por algumas, tá? E essa daí eu nunca vou esquecer, porque não tem como, né? Mas eu vendi as 2 picanhas invertidas para a senhora e ela esperou muito pouco, tá bem? Então essa é uma grande dica para os meus amigos açougueiros. Falou, pessoal. Ricardo. Bolinha, que história é essa de loja em Porto Alegre? Ainda tem um açougue? Pode me explicar? Não, cara, eu não tenho mais o açougue, então eu vendi o açougue em 2013. Nosso açougue tinha mais de 60 anos, quase 70, eu vendi em 2013, tá? Para ficar bastante tempo na estrada. Em 2015 eu montei uma fábrica de embutidos, fábrica de hambúrgueres e atendo só restaurantes em Porto Alegre. A ideia é se tornar nacional, mas por enquanto ainda não. Então, eu tenho lá um bulicho ali, né, uma revenda, onde eu vendo todos os meus produtos, pedra, grelhas, espetos, hambúrguer, linguiças e também carne moída e carnes que o pessoal me encomenda, tá? Eu ainda não estou vendendo cortes. Vender cortes é um segundo momento que eu quero fazer e logo, acho que para 2022 já vou estar vendendo cortes na minha loja, tá? Ou seja, voltando a ter açougue, mas não no atendimento direto ao público, e sim faz o corte dentro da indústria e coloca para vender na frente da loja, tá bom? E ó, me visita lá, viu? Vai ficar bem legal, Ricardo. Wesley. Bolinha, aqui no Paraguai a parrilada tem ubre de vaca. Essa eu quero ver você conseguir. Abraço. Wesley, conseguir para mim a peça é muito fácil. Agora, já que tu me perguntou, eu vou fazer uma pergunta para ti. Tu assa ubre? Mas tu assa gordura ou assa o teto que vem do ubre? Essa pergunta fica para ti, tá? Porque o ubre não é só gordura, não. Tem o teto também que está dentro da gordura do ubre. Eu quero saber qual que tu assa. Eu asso as duas. Só o ubre eu acho bem gordo, tá? Então, ali, ó, tem que tirar só lasquinhas e comer. Não é para
meter bala na gordura aquela, porque é pura gordura. Mas é muito gostoso. Eu asso os dois, tá? E ficam os dois muito bons. Logo, logo vai estar aqui no canal, tá bom? Davi. Tchê, Bolinha, que loucura. Não sei o que ficou melhor, a carne ou essa faca nova? Parabéns. Pô, Davi, muito obrigado. A carne a gente sempre tenta deixar ela o melhor possível, né? Mal passada, ao ponto menos, até o ponto, tenta deixar ela o melhor possível, assim como o cliente quer. Às vezes eu faço carnes ao ponto também, então o pessoal às vezes não gosta, que é carne mal passada. Mas aí tu faz carne mal passada, o pessoal que quer ao ponto reclama. Tu faz carne ao ponto, o pessoal que quer mal passada reclama. Então assim, ó, fica uma grande dica, tá? Gosto é gosto e isso não se discute. Então faça na sua casa a carne como você quer, como a sua família gosta, tá bem? Essa aqui é a maior dica dessa pergunta, hein? Ah, mas e a faca? Pô, velho, a faca, até tô com a faca aqui do lado, ó. Essa faca, IP Cern certificado, aço importado, aço sueco, moeda de ouro, tá? Ela é banhada a ouro e fio, né, especial. Isso aqui, pessoal, é uma faca pra vida toda, tá? Essa faca foram feitas só 54. Uma pra mim, que é a 00 aqui, ó, vocês conseguem ver o 5000, uma pra mim, uma pro meu pai, uma pro meu filho mais velho e uma pro meu filho mais jovem, tá? Foram feitas 54 e já não tem quase mais nada. Como eu fiz 50 anos, eu fiz 50 facas e mais 4 para meus familiares, para mim, meu pai e meus filhos, tá? E só tem 50, meu amigo, mas eu já acho que quando você vê esse vídeo aqui, talvez não tenha mais nenhuma, tá? E vai ser só 50, tá bem? E tá um canhão essa faca, tá? Boa tarde, muito bom o canal, parabéns. Gostaria de saber se você já assou mocotó e se tem como assar. Nunca assei mocotó. Para quem não sabe, pessoal, mocotó é a pata, né? É a pata bovina, tanto faz dianteira ou traseira. Não, eu nunca assei, mas tem umas ideias aí, tá? Aqui no sul, a gente chama de pata, mas pro norte do Brasil que se chama de mocotó. O mocotó aqui no sul, gente, ele é uma panela grande, cheia de pata cozinhando, tutano, alguns ossos e faz o mocotó, que é um caldão, que é um sopão grandão. E aqui no inverno se come muito, com dobradinha junto, que também é o mondongo fatiado fininho, tá? É uma comida muito tradicional aqui no sul e a gente come praticamente mais no inverno, mas se come o ano todo, tá? E o mocotó é o nome dessa comida e não só a pata. Pata aqui no sul a gente chama de pata, mas eu vou, assim que der, eu vou trazer um mocotó assada pro canal, deixa comigo, pode deixar. Jorge, Bolinha, onde encontro essa tela do vídeo do fígado? Jorge, como eu tenho bastante conhecimento de frigoríficos aqui no sul e veterinários, tá? Eu solicito a tela para estudo e acabo fazendo os vídeos, tá bom? Porque praticamente ainda não tem frigoríficos que aqui no sul que tem a tela para vender. Eu já solicitei para alguns amigos meus que trabalham com cordeiro, porque a tela boa é de cordeiro e depois de porco, a de gado não é boa. E aí assim que tiver, eu vou falar aqui no canal aonde tem para vender. Que é um amigo meu que tem frigorífico de cordeiro, que ele está tirando lá a certificação, a liberação, para poder produzir a tela para vender. Por enquanto eu só consigo realmente para estudo e fazer alguns vídeos, tá? Então é difícil de conseguir. A não ser quando você vai no campo e alguém abate uma ovelha lá e você pega a tela da ovelha na hora. Então não saberia te dizer aonde tem. Mas se for de Porto Alegre, aqui no sul, vem cá que eu te consigo algumas, tá bom? Um abraço. Agora o Everton. E é a última pergunta de hoje, tá, pessoal? Bolinha, alguma vez você já errou o preparo na gravação? Seja o ponto da carne ou qualquer outra coisa? Hoje mesmo, Everton, hoje mesmo eu errei. Meu amigo, isso aqui não é um mar de rosas não, cara. Isso aqui, ó, hoje eu gravei em churrasqueira diferente, tá? Churrasqueira diferente não é assim, até tu aprender a lidar com ela, é bem difícil. Eu vou te contar uma coisa, tá? Eu acerto mais do que erro, mas como eu erro, meu amigo, eu erro sim, tá? Eu não sou tão perfeito assim, tá bom? Então, pessoal, fica aqui mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo aqui. Um abraço, pessoal. Até a próxima.